Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado A Colonização Portuguesa no Brasil. É um vídeo do canal Barão do Pirapora, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, então depois já sabem, passem por lá, deem lá um apoio e é isso. Vamos lá ver então aqui este vídeo que fala aqui da colonização portuguesa no Brasil e é isso pessoal. Antes de mais nada, se me puderem seguir nas minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram estão aí no primeiro comentário, passem por lá e é isso. Bora lá então aqui ver isto, pessoal. Colonização portuguesa no Brasil. E editora Ridel. Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Ok, isto é uma animação. Portugal, durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Colonização. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degradados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil. Sim, é verdade. Isso é bastante triste, mas foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Basicamente, as pessoas que, digamos, não eram consideradas puras ou algo assim, ou basicamente aquelas que eram consideradas criminosas, eram mandados para o Brasil. A cena é que, tipo, naquele tempo era mais ou menos Idade Média, ou seja, muitas das pessoas que eles consideravam criminosos nem eram criminosos na realidade. Às vezes podiam ser só judeus, ou sei lá, ou qualquer coisa assim, ou podiam simplesmente ter outra religião, ou qualquer coisa assim, e eram logo considerados como criminosos, e eram logo enviados para as colónias, para Angola também. Também foram mandados muitos prisioneiros para Angola e para o Brasil também. Isso aí, pronto, é uma parte da história. Infelizmente aconteceu. E não me orgulho nada disso, obviamente. Apesar de não ter sido eu que fiz nada, né? Tipo, obviamente os portugueses de hoje em dia não têm culpa por causa das coisas que foram feitas no passado. Mas a verdade é que muitas coisas se fizeram aqui em Portugal que não são nada corretas. E que ninguém se deve orgulhar, né? O Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras, chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar Ok, está muito engraçado, a sério. paz entre indígenas e portugueses, e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Lá, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Depois foi, os brasileiros tentaram... não, os brasileiros não, os franceses, já me estou a confundir. Os franceses tentaram colonizar o Brasil, ou pelo menos uma parte, mas foram expulsos pelos portugueses, ok? Isso é verdade, sim. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil, e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. Infelizmente. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho. Foi fundada Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós holandeses não somos invasores. Somos contribuidores da organização da economia açucareira. A colônia começa Claro. a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas.
Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu o escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, Triste, muito triste essa afirmação. ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassadas. Mas os ideais não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I. Sim, é verdade. Ok, muito interessante este vídeo. Isto aqui é bastante simples, né? Uma animação muito básica, mas que dá para entender perfeitamente bastantes detalhes até da colonização portuguesa, até aquela parte dos franceses e dos holandeses terem também tentado fazer as suas colónias no Brasil e apesar de não terem conseguido, foram posteriormente expulsos pelos portugueses. E depois fala até à parte da independência do Brasil, quando os brasileiros se revoltaram e tudo mais. Bastante interessante mesmo. Dá para termos uma noção de muita coisa, coisas positivas e negativas também, como é óbvio, porque é óbvio que há muita coisa que os portugueses fizeram que não foi correta, aliás foi muito errada, mas são coisas do passado, digamos assim, e também a verdade é que são coisas que aconteceram quando nenhum de nós estava vivo, ou seja, foi em tempos completamente opostos àquilo que vivemos hoje, né? Em todos os sentidos. A qualidade de vida é completamente diferente hoje do que era naquele tempo. As ideias que as pessoas tinham, a mentalidade que as pessoas tinham também. Infelizmente, naquele tempo as coisas eram assim e esperemos que isso nunca mais se repita, né? Porque vários países, incluindo Portugal, fizeram muitas coisas terríveis no passado e coisas que nós esperemos que nunca aconteçam outra vez, né? Pelo menos eu falo pela minha parte, espero que isso nunca aconteça outra vez. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, pessoal, deixem um like, inscrevam-se no canal se forem novos por aqui, sem se esquecer de ativar as notificações. As minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram estão aí no primeiro comentário, sigam-me aí. E é isso. Muito obrigado a todos, eu sou o Blue e até o próximo vídeo.